Olá pessoal, aqui é Yuri, professor de expansão de História. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do expansionismo alemão na Segunda Guerra Mundial. Gente, quando a gente fala sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de um período onde a Alemanha ela foi muito importante na história, né? De uma forma ou de outra. Porque ela foi o principal agente para causar a Guerra Mundial, né? Então, assim, quando a gente pensa em Guerra Mundial, a gente pensa em um conflito que chegou a ser mundial de uma hora para outra, né? As pessoas têm esse costume de considerar a Guerra Mundial muito parecida com a Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, vocês veem que foram uma sequência de eventos que levou à entrada dos outros países, né? Aquela guerra que começou com a declaração de guerra contra a Sérvia, né? A Áustria declarando guerra contra a Sérvia, ela vai envolver alianças, né? Então vai envolver diversos outros países, né? A Segunda Guerra Mundial, gente, ela é diferente. Tem gente que considera o começo da Segunda Guerra a invasão japonesa ali naquela questão da Ponte Arthur, em 1937, né? Então, assim, a guerra sino-japonesa seria o começo dessa guerra mundial. Outras pessoas, elas colocam o começo da Segunda Guerra com a Guerra Civil Espanhola, em 1936. Então, assim, são diversos pesquisadores, diversos estudiosos que colocam a guerra ali em meados, né, da década de 30. Então, olha só, quando a gente está falando da Segunda Guerra, ela só se torna mundial, gente, quando há o ataque japonês a Pearl Harbor, e aí sim os Estados Unidos entram na guerra, e aí sim a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos, tá? Antes disso, eram conflitos regionais. Então, por exemplo, a guerra com a China e o Japão, a própria Guerra Civil Espanhola, a Guerra Ítalo-Etíope, então a Itália invadindo a Etiópia, a Abissínia, a própria questão da Guerra do Inverno, né? Então, assim, vários conflitos estavam ocorrendo no mundo naquele momento. Só que eles vão se convergindo em um conflito mundial, tá? Então, olha só, a própria questão que temos hoje da Guerra da Ucrânia, né? A Guerra da Palestina ali com Israel, também são conflitos regionais, mas não envolvem outros fatores, não envolvem o globo como um todo, tá, pessoal? Quando a gente fala guerra mundial, a gente está utilizando um termo que foi criado após a industrialização. Então, olha só, quando a gente está falando de Segunda Guerra, Primeira Guerra, a gente está falando do conceito de Grande Guerra. O que seria esse conceito, professor? Porque, olha só, gente, a Guerra dos 7 Anos, ela também pode ser considerada um conflito mundial. Veja, a Inglaterra, a França, ela tinha possessões no mundo inteiro, em todos os continentes. E por que não foi considerado a Guerra dos 7 Anos como uma guerra mundial? O que faz uma guerra se tornar uma grande guerra, né? As próprias guerras napoleônicas também vão influenciar conflitos que vão ocorrer aqui nas Américas também. O Brasil invadiu a Guiana, né? Conflitos que houveram na África, na costa africana, na Índia. Então, olha só, foi um conflito mundial? Em sua proporção, em sua participação, sim. Mas o conceito de grande guerra não pode ser aplicado por quê? Porque não havia indústria. A indústria, gente, a industrialização, a produção em massa de armamentos, de alimentos, de roupas, de tudo, vai influenciar a guerra, né? Então, olha só, quando a gente está falando de grande guerra, ela já envolve essa massificação da indústria, tá? Já é outro patamar da guerra. Então, assim, houveram conflitos que pegaram toda a parte do globo, mas não são considerados grandes guerras, né? Então, quando a gente fala da Primeira e Segunda Guerra Mundial, é esse conflito que está todo voltado para a logística, para a indústria, todo voltado para questões que estão fora até do campo de batalha, da linha de frente, né? Então, pessoal, vamos lá. Então, essa vai ser a questão da Grande Guerra, tá? Essa questão que vai diferenciar os conflitos anteriores desses conflitos que ocorreram no século XX, tá bom? Então, pessoal, vamos lá.
muito do que havia de justificativa para a Alemanha se expandir se baseou no nacionalismo, né? Mas, melhor dizendo, no pan-germanismo. Então, olha só, o pan-germanismo ele pregava que era necessário fazer uma unificação de todos aqueles falantes de alemão, daqueles que tinham a cultura alemã. Então, dar uma unidade, né? Então, o pan-germanismo, gente, ele foi muito influenciado por questões culturais. Então, veja, a Alemanha, como uma nação jovem, uma nação que havia se unificado há pouco tempo, ela necessitava de um mito fundador. Então, qual seria esse mito fundador? Veja, quando a gente está falando de Grécia, por exemplo, que foi um país que se libertou do Império Otomano e que tinha uma identidade nacional muito anterior até a Alemanha, a Itália, né? A Itália também tem uma identidade nacional muito grande, né? Mas assim, a Grécia, ela tinha um mito fundador. Um mito fundador do quê? Das histórias de Homero, das histórias ali de Aquiles, de Heitor, né? Toda aquela mitologia, né? Isso, gente, era um mito fundador, algo que faz o povo se apegar, né? Olha, pô, a gente já foi glorioso, a gente já teve destaque no mundo. Vamos voltar a ser isso, né? Então, aquele resgate, aquela nostalgia, ela é muito importante para essa questão cultural, tá? Então, assim, o mito fundador ele vai ser muito importante. Qual vai ser o principal autor que vai dar um mito fundador para a Alemanha? O Richard Wagner, né? A Cavalgada das Valquírias, aquela coisa lá de colocar o alemão com uma cultura específica, né? É algo criado, gente, algo mitológico de fato, mas para um povo que não tinha nada para se identificar, além do império, da igreja, né? Não tinha uma unidade nacional, era necessário criar uma, né? Então, por exemplo, nessa época você vai ter várias obras de ficção que vão se destacar dando esse mito de origem. Gente, o próprio Senhor dos Anéis é uma tentativa de fazer isso. É uma tentativa de criar um mito fundador para a Ilha da Grã-Bretanha. Então, olha só, todo país ele vai se apegar em uma questão mitológica, né? Uma questão onde há uma origem comum e que todos têm que se identificar com essa origem comum para fazer parte daquele povo, né? Na Alemanha, isso era muito forte exatamente por isso. Era um império jovem, tá? Um império jovem, um império com um ímpeto muito grande, né? Com a indústria, economia, militarismo. Então, era necessário dar essa homogeneidade, né? E o que vai acontecer? O movimento nazista ele vai ser o principal agente que vai se apropriar disso, do pan-germanismo. Ele vai utilizar essa justificativa para a conquista do seu território vital, o que a gente chama de Lebensraum, né? Que eles chamavam de Lebensraum, espaço vital para o leste, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui tem o Hitler, né, esmagando a Tchecoslováquia, a Polônia, querendo se expandir para o resto da Europa, né? Então, olha só, quando a gente está falando da Alemanha depois da Primeira Guerra, é um país que era o império, né? Que era o país que tinha o maior exército do mundo, o exército mais orgulhoso e poderoso do mundo, né? E que foi humilhado ali com o Tratado de Versalhes, tá, pessoal? Então, olha só. O Tratado de Versalhes, ele vai inaugurar uma revolta, um sentimento de revanche em todo o povo alemão, em todas as camadas sociais. Como a gente estava falando nas outras aulas, a Alemanha perdeu muito do seu território, muito do seu potencial econômico e teve seu exército limitado a 100 mil homens. Então, assim, eles ficaram humilhados, gente. Então, o primeiro cara que ia prometer acabar com essa humilhação dos alemães é o cara que ia conquistar as massas, né? Através da demagogia. E foi o Adolf Hitler, né, pessoal? Então, olha só. Gente, o Tratado de Versalhes, por exemplo, assinado após a Primeira Guerra Mundial, provocou para os vencidos, entre as outras consequências, perdas territoriais, perda de colônias e obrigatoriedade do pagamento de indenização, finalizada em 2010, além de ter gerado um forte sentimento de humilhação nacional. Ao mesmo tempo, não trouxe solução para os problemas relacionados ao direito e autodeterminação dos povos.
A crise, a Grande Depressão. Aí, depois disso, né, vai ter o agravamento na Grande Depressão. A crise intensificou o nacionalismo econômico e também favoreceu a implementação de regimes totalitários na Europa. Ao badalar a crença da eficácia do regime democrático e liberal, particularmente na Alemanha, onde os nazistas chegaram ao poder em janeiro de 1933, nesse país, uma das soluções para o efeito da Grande Depressão foi o rearmamento, ao qual se seguia uma política expansionista e militarista agressiva. Então, gente, o que vai acontecer? A Alemanha, ela vai voltar toda a sua economia para a reconstrução do exército. Ela vai voltar toda a sua economia para a reconstrução de sua economia de guerra, tá? É um erro muito grande achar que a Alemanha ela virou uma potência econômica na época. A Alemanha estava prestes a quebrar, pessoal. A Alemanha ela estava prestes a pedir uma ajuda econômica ali, né? Assumindo que não poderia mais pagar suas dívidas em 1939. Quando a Alemanha atacou a Polônia, gente, ela estava prestes a falir, a quebrar, tá? Então, ou atacava a Polônia naquele momento, ou ia quebrar. Então, assim, a economia de guerra estava tão forte na Alemanha que a questão do consumo, ela ficou de lado, tá bom? Então, vamos lá. É através dessa política, gente, aquela questão da vitória ferida que teve com os vitoriosos da Primeira Guerra, né? Que vai influenciar essa política do apaziguamento. Então, olha só, desde o final da Primeira Guerra, a Inglaterra, a França, os próprios Estados Unidos, eles viam outra guerra mundial como uma coisa ou impossível ou impraticável. Então, assim, a preparação desses países para a guerra não existiu. Eles ficaram com equipamentos obsoletos, com treinamentos totalmente enrijecidos ainda, com aquela mentalidade de trincheira da Primeira Guerra. Eles tiveram uma retirada de orçamento do exército, né? Veja, aquela coisa do pacifismo, daquela coisa do apaziguamento, né? Não é somente nessa questão dos tratados com a Alemanha nazista. É uma questão também de mentalidade coletiva. O inglês, o francês, ele não queria lutar. Gente, na Primeira Guerra Mundial, quando houve a declaração de guerra, todo mundo foi para os vagões, foi para as mesas de recrutamento com um sorriso largo, comemorando, trazendo flores, abrindo champanhe, para ir para a guerra, comemorando como se fosse um ato heróico, um ato que ia durar ali uns 6 meses e todo mundo ia voltar para casa feliz e glorioso, né? O que aconteceu foi exatamente o oposto. Então, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ninguém queria guerra, gente. Somente quem? A Alemanha. Então, assim, essa política do apaziguamento ela vai ser muito influenciada por esse pacifismo dos países vitoriosos, tá? Então, isso vai influenciar muito a diplomacia que vai haver com o eixo. Então, a gente fica vendo, nossa, como os caras acreditaram no Adolf Hitler, num cara tão hipócrita, num cara tão pilantra como aquele, por causa dessa questão, gente. Não havia apoio popular para você agredir a Alemanha, por exemplo, tá? Então, aqui a gente tem o Neville Chamberlain, que vai ser o primeiro-ministro da Inglaterra, tá? Ele vai fazer uma entrega de territórios para a Alemanha, né? O que o Chamberlain fez, o que a França fez, vai ser uma traição com os tchecos e com os austríacos. Por quê? A República Tcheca, gente, ela era um país que foi garantido ali, que sua soberania seria garantida pelos franceses, por exemplo, tá? E o que vai acontecer? Os caras vão dar o território de um país inteiro, praticamente, tá? O território dos Sudetos. Eles pegaram 2/3 do território da Tchecoslováquia e entregou para a Alemanha. Em uma época que, sim, já tinha todas as informações das atrocidades que estavam acontecendo com os judeus alemães, com os opositores do regime nazista. Então, havia informações em todos os países que estavam tendo prisões em massas de social-democratas, de comunistas, socialistas.
e que eles todos estavam sendo mandados para campos de concentração, além da perseguição com os próprios judeus, né, gente? Então, assim, todas essas informações chegaram nos países vizinhos. Isso não era escondido, gente. Isso era algo que chegava em todo mundo. Então, assim, mesmo sabendo de tudo isso, eles entregaram o povo inteiro na mão dos alemães, dos nazistas, melhor dizendo, né? Então, olha só, entendida como uma atitude de aceitação por parte das potências democrático-liberais, como a França e a Grã-Bretanha, da política expansionista empreendida por Alemanha, Itália e Japão, essa política foi particularmente agressiva em relação às seguidas violações alemães, não apenas das fronteiras de outros países, mas também das várias cláusulas do tratado. Alguns historiadores afirmam que o apaziguamento, entre aspas, teve o objetivo de fortalecer a Alemanha nazista na expectativa de que esta, ao avançar sobre os territórios da Europa Oriental, acabasse se envolvendo numa guerra com a União Soviética. Então, tem alguns historiadores que consideram que a Alemanha foi ajudada ali para atacar a União Soviética, para atacar os inimigos do capitalismo. E vai ter historiador, gente, que vai afirmar exatamente o oposto, de que foi a União Soviética que incentivou a Alemanha nazista a atacar as potências capitalistas, né? Então, assim, dos dois lados, há uma tentativa de jogar o ônus ali do apoio ao regime nazista, né? A verdade, gente, é que ambos apoiaram o regime nazista. Para vocês terem uma ideia, a União Soviética, ela considerava mais inimigo os social-democratas, tá? Do que o próprio regime nazista. Então, veja, naquela época havia uma tendência muito grande de apoio aos regimes totalitários, ditatoriais que haviam na Europa, tá? Então, assim, a democracia ela ficou sendo vista com maus olhos. Então, as pessoas começaram a defender os regimes totalitários, os regimes tirânicos da Europa, tá? Tanto os comunistas quanto os nazistas, os fascistas, tá? Então, olha só. Os nazistas, na véspera da eleição de 1933, fizeram juntos uma greve com os comunistas. Então, assim, quando era para atacar o regime social-democrata da República de Weimar, valia a pena fazer uma aliança, sim, com os nazistas. Então, os comunistas se aliaram aos nazistas para derrubar os social-democratas, né? O Stalin, por exemplo, ele fez aquele tratado Ribbentrop-Molotov com a intenção exatamente de enfraquecer as potências capitalistas para depois, aí sim, atacar a Alemanha nazista. Gente, a gente não pode ter uma noção de que esses caras eram aliados. Esses caras, eles tinham um interesse ali momentâneo. Então, para derrotar os países, para enfraquecer as potências capitalistas, França, Inglaterra, Estados Unidos, etc., era muito bom a gente se unir, né? Os ditadores se unirem entre si. Então, assim, é óbvio que a esquerda vai jogar esse ônus ali de apoio ao nazismo para os regimes capitalistas, para a direita. E a direita, ela costuma fazer o quê? Chamar o partido nazista de partido socialista, de comunista. Então, é algo que, assim, como a esquerda e a direita se uniram para derrotar o fascismo, como eles derrotaram o inimigo em comum, agora, né, na questão ali, principalmente da Guerra Fria, um acusava o outro de fascista, tá? Então, é como atacar cachorro morto. Mas, pessoal, não podemos considerar o fascismo e o nazismo nem um regime de direita e nem um regime de esquerda. Por quê? Porque esse regime, o regime fascista, ele se declarava a terceira via. Então seria uma alternativa entre a direita e a esquerda, uma alternativa entre o comunismo e o capitalismo. Então, os fascistas, os nazistas, eles se declaravam inimigo dos dois lados. Então, por que eles foram tão populares, gente? É porque eles conseguiram fazer uma síntese dialética da esquerda e da direita. Então,
por exemplo, quando a gente vê que o nazismo teve apoio dos capitalistas alemães e, ao mesmo tempo, conseguiram unificar os sindicatos, e ainda com um dos maiores sindicatos do mundo, né? A gente percebe que eles tinham características dos dois lados. Então, assim, era uma ditadura, um regime totalitário que se apresentava como alternativa para os regimes democráticos, liberais, e para os regimes comunistas, socialistas que haviam ali com a União Soviética, tá, pessoal? Então, vamos continuar. Fora esse pequeno detalhe, né? Então, olha só, gente. A gente está falando de comunismo. A gente está falando de comunismo, nazismo e fascismo. A gente tem vários tipos de pensadores, com vários tipos de posicionamentos ali que denotam uma postura de esquerda ou de direita, né? Costuma-se falar o quê sobre o nazismo? Que o nazismo, na verdade, o fascismo, ele seria um botão de emergência do capitalismo, né? Mas, gente, quando a gente vê a história, a gente vê que não foi assim. É óbvio que muito das pautas do regime nazista e fascista estavam ligados ali com grandes empresários, né? Por exemplo, o regime fascista da Itália se uniu à Fiat. A maioria dos aviões, a maioria do equipamento militar bélico, né, da Itália era feito pela Fiat e outras empresas italianas. Quando a gente vê a Alemanha, por exemplo, a gente vê um monte de empresas que estavam ali, né? A IDB Farben, a Farben, né? A Siemens, a Krupp. Gente, quem já pegou o elevador aí, é muito fácil ver um logo ali da Krupp. A Krupp foi o maior fabricante de armamentos da Alemanha. E hoje fabrica o quê? Elevadores. A própria Mercedes-Benz, né? A Mercedes e tal, era muito favorável ao regime, né? Enfim, os capitalistas se uniram à Alemanha. Mas é por isso que eles eram a Alemanha, enfim, em si. É por isso que ela é um regime liberal, capitalista? Não. Eles tiveram controle de preços, eles tiveram uma unificação do sindicato. A questão dos caras era o corporativismo. Então eles tinham uma visão ali de que as corporações deveriam mandar ali no regime, né? Então, a questão sindical, trabalhista era muito forte, algo que é muito afastado de regimes capitalistas, certo? Então, assim, quando a gente vê o nazismo e o fascismo, a gente vai ver várias características, gente. Muitas e muitas características dos dois lados. Então, assim, apesar do fato que hoje há muito dessa discussão, né? A gente tem que diferenciar, tá? Porque é a terceira via, não era a direita nem a esquerda. É a terceira via, é alguém que se apresenta como alternativa, tá? Então aqui a gente tem a caricatura aqui do Hitler, né? Então, assim, essa questão do Lebensraum, ela vai ser o quê, gente? Questão do espaço vital, né? A gente está falando do espaço vital do Lebensraum nazista, era uma forma de não depender das colônias. Veja, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha colônias na África, Tanganica, Namíbia, Quênia. Tinham várias colônias ali no Pacífico, né? A Nova Guiné, a própria colônia lá na China, né? Eles vão ter várias colônias e não vão ter nenhum desses produtos, nenhum dessas matérias-primas que necessitavam durante a guerra, por causa do bloqueio da Grã-Bretanha, né? Então, como alternativa
para não haver mais um bloqueio, para não ficar dependendo de produtos que venham através do comércio marítimo, a Alemanha propôs ali com um teórico, né, que vai ser um cara que vai ser um dos fundadores ali da geopolítica. Ele vai cunhar o termo geopolítica. Antes dele, não havia esse termo geopolítica, que vai ser o Karl Haushofer. Haushofer, se falar praticamente, ele vai ser o criador da geopolítica, ele vai ser o criador desse negócio que a gente conhece como espaço vital. O que é o espaço vital, gente? Espaço vital seria um território necessário para a Alemanha se desenvolver. Então, não depender das colônias, mas se depender de um território no leste, tá? Então, olha só, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Então, olha só, pessoal. A Alemanha tinha perdido um território enorme, né? Na Primeira Guerra Mundial, no finalzinho da Primeira Guerra, tá? Perdeu os territórios da Polônia, da Tchecoslováquia, enfim. Tchecoslováquia fazia parte da Áustria, né? Mas, enfim, gente. Já que a Alemanha não conseguiria manter colônias, por causa que não tinha marinha, né? Era necessário o quê? Tomar o território do leste. O território do leste nas mãos de quem? Da Polônia e da Rússia, né? Então, gente, os eslavos sempre foram vistos pelos alemães como uma raça superior, né? Um povo que não merece ter sua soberania, deve se tornar escravo. Então, olha só, quando a gente está ali, né, na Segunda Guerra, a gente vê essa política criada pelo Karl Haushofer sendo implementada na prática, tá? Gente, esse cara é um dos caras menos conhecidos da história, tá? Ele foi tão importante nessa questão de estabelecer metas, né, para a Alemanha. Veja, toda a questão da Segunda Guerra Mundial vai ser voltada para essa questão do espaço vital. E essa questão do espaço vital foi criada pelo Karl Haushofer. E é o cara que é menos citado, ninguém nem conhece esse cara. Então, olha assim, ele era um alemão que foi militar do exército, tá? Extremamente antissemita, né? Quando houve a criação do Partido Nazista, ele se tornou um nazista fanático, tá? E ele vai ser o professor universitário que vai propor essas teses, né? Então, assim, gente, qual o problema? A gente não entende da onde que vem as coisas, né? Parece que vem do nada, mas não, foi uma tese acadêmica que ele colocou e que foi levada à frente pelos nazistas, tá, pessoal? Então, aquela questão do pan-germanismo, ela foi muito utilizada para justificar essa conquista do espaço vital. Então, olha só, gente. A política de apaziguamento do nazifascismo foi analisada e explicada como manifestação da cegueira dos governos democráticos acerca das verdadeiras intenções do Terceiro Reich. Sua raiz, porém, estava na própria natureza do conflito mundial. O fato novo era que, na sua tentativa de revisão da paz de Versalhes, a Alemanha de Hitler se beneficiava indiretamente da existência da União Soviética. Os governos imperialistas ocidentais consideraram sempre seriamente a possibilidade de desviar a direção em direção à União Soviética ou expansionismo alemão, em benefício de todos eles, o que explica uma política aparentemente incompreensível. As velhas potências imperialistas ainda especulavam sobre o preço que estariam dispostas a pagar para desviar o expansionismo alemão na direção conveniente. Gente, isso aqui que o texto está falando, ele se resume numa frase do Churchill. O Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial, ele, em suas reuniões ali com as lideranças americanas,
ele soltou uma frase muito interessante. Combateremos, Hitler, né, a Alemanha, combateremos até o último russo. Não sei se vocês entenderam. Os ingleses combateriam a Alemanha, estavam em guerra com a Alemanha, os americanos estavam em guerra com a Alemanha, mas quem combateria, quem lutaria de fato contra a Alemanha nazista? Os russos. Então, assim, era tão forte esse negócio, tão forte essa crença de que as potências imperialistas estariam manipulando a diplomacia para fazer a Alemanha atacar a Rússia, que quando a Alemanha atacou a Rússia em 1941, quando invadiu a Rússia, né, na Operação Barbarossa, o Stalin não acreditou. O Stalin acreditava que, ó, isso aqui, gente, isso aqui é desinformação dos britânicos. Os britânicos estão querendo fazer guerra, querendo que a Alemanha faça guerra com a União Soviética. E o Stalin, ele não acreditou. Ele ficou 3 dias sem acreditar que o país estava sendo invadido. Então, assim, pode ter tido, sim, uma manipulação? Pode, mas era óbvio que 2 inimigos incompatíveis como os fascistas, os nazistas e os comunistas, eles iam se atacar a qualquer momento, gente. Isso é fato, tá? Então a gente não pode colocar também a União Soviética como uma vítima, né? Como o slide aqui está colocando, como uma vítima que foi totalmente enganada ali pelo Hitler, né? Gente, o Stalin foi um dos maiores assassinos da história humana. Não foi enganado pelo Hitler. Estava manipulando o Hitler, tá? Então, olha só, gente, essa questão do Lebensraum e essa questão do espaço vital, né? A militarização e o expansionismo alemão. Em março de 1938, Hitler realiza um antigo projeto anexando a Áustria à Alemanha, a Auschwitz. Em seguida, voltou-se para os Sudetos, região da Tchecoslováquia, onde viviam cerca de 3 milhões de pessoas de língua alemã. Aí entra o pan-germanismo, né? Diante do protesto da França e do Reino Unido, realizou-se, em setembro, um encontro internacional em Munique. A teoria nazista do espaço vital, Lebensraum, justificava essa pretensão de Hitler, como também a anexação da Áustria. Além disso, os Sudetos estavam importantes indústrias de base tchecas. Gente, os britânicos e os franceses, eles não simplesmente entregaram território, entregaram a população na mão dos nazistas. Eles entregaram a melhor fábrica de tanques do mundo. A fábrica de tanques Skudel. Então, assim, os tchecos tinham os melhores tanques do mundo. Eles fabricavam os melhores tanques do mundo. E olha só, a indústria tcheca era avançadíssima, gente. Então, além de tudo isso, eles entregaram toda a indústria dos tchecos na mão dos nazistas, tá? Representantes dos 2 países, Neville Chamberlain, Grã-Bretanha, Edouard Daladier, da França, procuraram evitar a eclosão de uma nova guerra. Em um acordo, combinaram a anexação dos Sudetos pelos alemães. No entanto, essa política de apaziguamento das democracias liberais foi vista como sinal de fraqueza pelos ditadores. Hitler anexou, então, quase toda a Tchecoslováquia. Os governos da Hungria e da Polônia tomaram territórios tchecos ocupados por minorias húngaras ou polonesas. Mussolini anexou a Albânia. Então, o Mussolini também, né, a Itália também tinha aquela questão, lembra do mito fundador? O mito fundador da Itália é quem? Roma, né? Então vamos ressurgir com a glória do Império Romano. Então olha só, o Mussolini ele queria retomar aqueles antigos territórios que pertenciam ao Império Romano. Já tinha a Líbia, né? Queria conquistar a Abissínia, queria conquistar a Grécia, queria conquistar a Albânia, a Iugoslávia, todo o território ali do Mediterrâneo, né? Queria reconstruir o Império Romano. Então isso aí, gente, vai ser muito forte nessa questão do expansionismo na Segunda Guerra, tá? Então, gente, olha só. Tudo isso vai acontecer, né? E a União Soviética vai ver essa conuência,
essa participação das potências imperialistas ajudando Hitler e vai querer garantir também um tratado de não agressão, que é o famoso tratado Ribbentrop-Molotov, tá? Então vamos lá, o expansionismo alemão seguia na direção leste, dando a impressão de que Hitler atacaria a União Soviética. Contudo, em agosto de 1939, os dois países assinaram o Pacto de Não Agressão e de Cooperação Econômica. O pacto previa a divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética, além de outras medidas. Pessoal, a próxima aula eu continuo, tá?